Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei. Shalom, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal de oração da Nova Chance Church. Que bom que você já está aqui. Queridos, eu quero que você já coloque a primeira frase profética dessa noite. Coloca aí agora.
Coloca assim: eu creio no poder da unidade em oração. Coloca aí agora. Eu creio no poder da unidade em oração. Eu não sei se você já parou para pensar no que eu vou falar agora, e é claro, se você não sabe o que eu vou falar, você ainda não pensou, para descontrair. Mas o fato de orarmos em conjunto, a Bíblia tem algumas referências importantes para o peso, para o poder que tem nessa oração em conjunto. A palavra diz que lá em Mateus 18, no versículo 18 em diante, eu vou fazer essa leitura para você do texto. Diz assim, lá no versículo 18 iniciando: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, eu estou dizendo em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essas palavras foram ditas por Jesus. Então, eu quero só que a gente comece a usar as ferramentas que temos, que o próprio Cristo, o próprio Jesus nos entregou, o próprio Senhor nos deixou disponibilizados para nós, e que às vezes a gente não usa por falta de fé, por falta de acreditar naquilo que Deus verdadeiramente pode fazer. Então, o que nós estamos fazendo aqui no canal é exatamente cumprindo com a vontade do Senhor, cumprindo com a palavra de Deus. A palavra está nos dando respaldo para orarmos conjuntamente. A palavra nos dá respaldo para termos unidade em oração. E quando nós nos unimos em oração, o poder da unidade em oração faz com que os milagres do Senhor sejam atraídos em nosso favor. Então, quando os filhos de Deus se unem em oração, os planos do inimigo caem por terra. Porque ninguém pode, eu falo ninguém assim, os inimigos, os demônios, as trevas, não podem ficar de pé diante da Shekinah de Deus. Quando a presença se estabelece, quando a presença chega, todo mal tem que sair. Quando a luz é acendida pela fé, pela oração, pela busca intensa do Senhor, toda e qualquer treva precisa ser dissipada. Então, seja enfermidade, seja problemas internos no casamento, seja financeiro, seja onde estiver agindo o maligno para te derrotar, na medida que você se consagra, na medida que você ora, na medida que mais de um está ali com você, unidos, todos em um só propósito, o mal tem que cair. Os planos do inimigo caem por terra, não continuam de pé. Por que, apóstolo? Porque a própria palavra diz que uma corda de 3 fios é mais forte do que um único fio. E quando a gente se une em oração, a unidade traz poder, traz autoridade para cada um de nós, para as nossas vidas. E Deus revela na unidade o poder sobrenatural, quando seus filhos se unem num propósito de fé. Quando a gente se une, como nós estamos fazendo aqui,
os milagres começam a acontecer. Então, qual seria hoje o conselho para aquelas pessoas que estão precisando de um milagre? O conselho é: corre para o canal de oração, venha se unir a nós. E para isso você precisa compartilhar esse vídeo. Para isso você precisa informar as pessoas. Essa é a sua função: informar as pessoas, compartilhar e dizer: olha, nós estamos todos os dias às 22h30 unidos em oração, num só propósito de fé. Então, se você precisa de um milagre, corra para o canal de oração, vá para o canal de oração buscar no Senhor a resolução de todos os seus problemas. A unidade em oração gera poder. A unidade em oração nos faz vencer, nos faz mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: todos eles perseveraram unânimes em oração. E é o que nós precisamos fazer. Se você quer derrotar um gigante, se você quer derrubar alguma muralha que de repente essa muralha se levantou na tua vida, um gigante que está nesse momento tentando te tirar a paz, uma situação que você não esperava e de repente começou a te trazer assim, tirou a sua paz e está te incomodando, algo que está te ferindo, está te machucando. Então saiba que esses principados, essas potestades, esses levantes do inferno só caem com oração. Tem pessoas que de repente, do nada, começou a ter uma quizila com o vizinho. Tem gente que do nada começou um problema, num pequeno acidentezinho de trânsito, começou um problema, meu Deus, seríssimo, já está tendo problema com justiça, problema diversos, por causa às vezes de um contrato, às vezes por causa do emprego, aí de repente a coisa tomou uma proporção gigante e você já está com a cabeça quente, nervoso ou nervosa e já tentando, já pensando em pôr na justiça, um processo, um problema. Às vezes alguém que fez um contrato com você não conseguiu às vezes cumprir, por isso está te tirando a paz. Deixa eu te dizer, todos esses exemplos que eu dei aqui, isso aqui é uma fração de 1% daquilo que as pessoas sentem, dos problemas que elas têm. Todos esses exemplos que eu dei aqui, eu só quero que você saiba que o meio para derrotar, para fazer cair, para fazer cair por terra, o meio é oração, é orar, é declarar, é profetizar, é dizer todos os dias para o problema que você tem que o seu Deus é maior do que o seu problema. É dizer todos os dias, falar: olha, eu estou passando por essa situação, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é maior do que esse problema. Se o problema está, sei lá, como eu dei o exemplo, num pequeno problema, o vizinho entrou no meu lote 1 metro, meio metro, e está tendo um problema às vezes no muro, e por causa de um muro já estão praticamente se esgalfiando e já ameaçando. Então, se você está tendo esses problemas, comece a colocar esses problemas diante do Senhor. Não queira resolver pela sua mão, pela sua força. Não vai debater, não vai perder o seu tempo, não vai perder a sua bênção. Apresenta para o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, que o nosso Deus, Ele que é o Deus da vingança. Então deixa Deus cuidar para você dos problemas que você tem. A unidade nas orações gera uma atmosfera onde o Espírito Santo opera livremente. E nós precisamos compreender isso. E eu queria que você escrevesse agora aí no canal, aí no chat, coloca assim, coloca assim: quando o povo de Deus se une, nenhum inimigo pode prevalecer
contra as suas súplicas. Olha só o tanto que é poderoso o que eu estou falando aqui. Eu vou repetir: quando o povo de Deus se une, nenhum inimigo pode prevalecer contra suas súplicas, contra as nossas súplicas. O inimigo não pode prevalecer nunca, porque a Bíblia, a palavra diz, nos assegura que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e por causa disso a gente tem essa convicção, essa confiança de que se você estiver diante do Senhor, orando, jejuando, falando para Deus, profetizando acerca de qualquer coisa, e a partir do momento que a gente se une em oração, a palavra tem que se cumprir, porque a palavra de Deus não mente. Então, oração unida abre portas no céu para o Senhor derramar milagres. Amém? E eu volto a falar uma frase que eu gosto muito e passei a gostar mais ainda: os milagres não caem do céu, mas as nossas orações têm autoridade para buscá-las nas mãos do Senhor. Então usa o poder da oração que está em você, essa autoridade que já está em você, usa. Apóstolo, eu não consigo orar sozinho, eu não sei orar, eu não sei o que. Oração, orar é falar com Deus. Não precisa de palavras repetitivas. Não precisa você ficar diante do Senhor como se você estivesse falando com um estranho. Você vai estar falando com o Pai. Então começa sempre falando: Pai, em nome de Jesus. E aí, daí para frente, estabeleça com Cristo, com Jesus, uma conversa. Oração é conversar com o Espírito Santo, conversar com Cristo. Amém? E diga-se de passagem, para não ficar nenhuma dúvida no que eu estou falando, olha só: ninguém fica sem respostas quando você se apresenta diante do Senhor com um coração puro, quebrantado, arrependido e cheio de perdão para dar para as pessoas, para aqueles que te ofenderam. Se coloca diante de Deus e você vai ver que o Senhor vai te dar respostas naquilo que você tanto precisa, naquilo que você busca a resposta de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém, gente. Deus Ele é poderoso e Ele realmente cuida dos detalhes das nossas vidas. A palavra diz lá em 2 Crônicas 7,14, e essa talvez seja uma das razões, eu vou falar para vocês o que está escrito nessa passagem, mas essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas às vezes não conseguem se colocar na presença de Deus. Olha só o que esse versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas fala para mim e para você, para nós. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ei, deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu fazer um parêntese. As pessoas têm tanta dificuldade em se humilhar diante de Deus. Às vezes elas se humilham para patrão, às vezes se humilham na rua, às vezes se humilham, no trânsito, se humilham em algum lugar para alguma autoridade. Mas para Deus, as pessoas têm muita dificuldade de baixar a bola, de reconhecer e falar: Senhor, eu sou esse pecador mesmo, eu sou esse camarada sujo, da mente poluída, eu brigo com meu esposo, eu brigo com meu marido, eu sou enjoada mesmo. Tem muita pessoa que tem dificuldade de assumir isso, de se colocar diante do Senhor, certo? De assumir os seus pecados, e aí não, é o tempo todo ali só querendo ser. E o Senhor, veja só, o Senhor não responde a orgulhoso, a soberbo, não responde. O Senhor, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o Jesus do Evangelho, ou dos Evangelhos, o Jesus que nós cremos, ele é humilde de coração, ele abomina o orgulho, a soberba.
Então, voltando aqui para a palavra, segundo as Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou seja, a oração vem depois da humilhação. Primeiro se humilha, primeiro confessa, primeiro fala com Deus, depois você começa a orar. Aí a palavra continua dizendo: e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. O que significa isso? É você se humilha para Deus, depois você ora e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, eu quero abrir mão, eu quero renunciar todo o caminho de pecado, todas as ofertas malignas que o mundo me oferece, eu quero renunciar agora, eu quero renunciar hoje. Isso é declarar e começar a partir daí, desse ponto de partida você começar a se afastar dos maus caminhos. Aí o Senhor entra na parte final aqui do versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Ele entra então com uma promessa. E olha, gente, presta atenção, quem tem uma promessa de Deus, quem tem uma palavra de Deus, está tranquilo, porque se você tem a palavra de Deus, saiba que essa palavra vai se cumprir na sua vida. E olha só a promessa que o Senhor faz aqui. Então, se você primeiro se humilhar, se depois você orar, se depois você se afastar dos seus maus caminhos, então ele entra com a promessa dizendo assim: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, sararei a tua terra. Ei, o Senhor está dizendo, o nosso Deus, o nosso Pai está dizendo que se você tomar essas decisões e fizer essas precauções, Ele vai te abençoar, Ele vai sarar a tua terra, Ele vai perdoar o seu pecado, Ele vai te ouvir dos céus e vai te abençoar poderosamente. Então, Deus responde de maneira especial àqueles que se humilham e oram juntos. Amém, queridos? Então, quando o corpo de Cristo se une em oração, em súplica, os céus se abrem e milagres se manifestam na terra. Nós precisamos entender isso, colocar isso na mente, no nosso coração e parar de brincar com Deus. Nós precisamos colocar o Senhor sempre, sempre no centro de tudo. A verdade é que a unidade em oração liberta e transforma vidas. E é nisso que nós temos que nos apegar. É nessa palavra que é poderosa, ela é generosa, ela é viva, ela é eficaz e que ela está toda convergida para nos abençoar em Cristo Jesus. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa palavra está falando de mim, está falando de você. A palavra está dizendo: orem sem cessar. É possível alguém orar como nós estamos fazendo aqui sem cessar? Não, não é possível. Mas o orar sem cessar não é só aqui falando, mas também em pensamento, também no seu secreto, também no momento que você está dirigindo, no momento que você está andando, no momento que você está almoçando, comendo, enfim, todos os momentos que você estiver acordado, você pode estar em pensamento, se lembrando das coisas do Senhor, se lembrando da palavra de Deus, e você pode estar o dia inteiro, no momento que você está acordado, ruminando a palavra de Deus. A oração coletiva fortalece a fé, liberta cativos
e transforma situações impossíveis. As correntes caem, enfermidades são quebradas e portas fechadas se abrem quando chamamos juntos em oração a presença do Espírito Santo. Os milagres não caem do céu, mas as nossas orações têm o poder de buscá-las nas mãos de Jesus. Não se esqueça disso nunca. Eu quero que essa palavra se estabeleça no teu coração para sempre. Sempre você deve lembrar disso, que os milagres não caem do céu, mas as nossas orações têm o poder de buscá-las nas mãos de Jesus. Amém, queridos? Então, pega aí agora a caderneta para a gente orar. Vamos apresentar, como nós fazemos todos os dias, o ato profético. Eu quero que você pegue aí agora o teu óleo ungido, coloca aí no dedo polegar da mão abençoadora, e eu quero que você agora, em nome de Jesus, faça o sinal da cruz sobre os nomes pelos quais você está orando, declarando em nome de Jesus que toda enfermidade, que toda maldição, seja hereditária ou não, em nome de Jesus, já caiu por terra, já perdeu forças. Em nome de Jesus, seja qual for a área das vidas dessas pessoas pelas quais nós estamos orando, que o Senhor entre agora com restauração, com vida, com paz, com graça, que o favor de Deus esteja sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre os nomes agora e diz assim: Pai, em nome de Jesus, visita agora, meu Deus, cada uma dessas pessoas. Toca, Espírito Santo, coloque sobre elas a unção da cura, a unção da libertação, que o Senhor possa, Pai, anular todo decreto de morte, todo decreto que venha do inferno, que venha das trevas para a vida dessas pessoas, toda maldição hereditária caia por terra agora, em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser o refrigério de cada uma dessas pessoas, que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre eles, sobre as suas casas, suas famílias, sobre os seus pertences, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, eu quero que você coloque agora aí para mim, diz assim: eu concordo com essa oração, em nome de Jesus. Eu concordo com essa oração, em nome de Jesus. Pega agora a tua água que está consagrada ao Senhor, para que a gente participe todos, porque eu creio sim no poder do Espírito Santo, eu creio naquilo que nós estamos pregando e falando aqui todos os dias no canal, e nós já estamos vendo a obra de Deus acontecendo, os milagres acontecendo, e tudo que nós queremos agora e te pedimos é que você fale com as pessoas pelas quais você está orando e compartilhe esse vídeo com elas, para que elas também nesse horário, se elas não estiverem numa situação de internação, que elas possam participar conosco, porque a fé de cada uma dessas pessoas pode mover o coração de Deus em favor delas próprias. Amém? Então vamos participar dessa área, dessa água que está consagrada ao Senhor Jesus. Tudo para a glória de Deus. Eu queria que você agora colocasse as suas mãos em posição de receber. Ore comigo em nome de Jesus. Diz assim: Pai, unimos as nossas orações em nome de Jesus. Que o teu poder desça e transforme cada situação, curando, libertando, restaurando e prosperando os teus filhos. Que a tua presença se manifeste onde estiverem unidos em oração. Em nome de Jesus,
nós declaramos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em oração, ali estará o Senhor com poder, realizando milagres e maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, que o Senhor entre agora com tua presença, que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, que o Senhor traga refrigério para aquele que está desesperado, para aquele que está ansioso, que é aquele que está depressivo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cesse agora toda intervenção maligna sobre as suas vidas e que o coração de Deus, que o coração do Senhor possa se voltar com graça e favor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor repouse sobre os seus filhos e as suas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome de Jesus. Queridos, recebam todos a bênção apostólica. Hoje eu estou pregando na igreja do Bispo Moraes, da Mirk Church, e nesse horário eu creio que ainda não terminei de pregar, e por isso ficou aqui essa gravação, para a gente não quebrar esse momento, né, esses 40 dias de oração. Mas nesse momento eu estou pregando, eu estou falando, mas para outro público. Mas você que esteve aqui e orou comigo, saiba que em espírito nós estamos ligados, porque a presença do nosso Deus nos une, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa, a sua família, e recebam todos a bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a glória de Deus esteja sobre cada um de vocês.